Olá Brasil, sejam todos bem-vindos de volta e é um prazer conversar com todos vocês. Não digo que todos possam ser responsáveis, mas uma parcela de alguns grupos que têm o poder de manipular e por via dessas manipulações as pessoas começam a acreditar em fantasias, comportamentos inadequados, aceitando esses comportamentos. E quando se aplica os rumores de comportamentos, é evidente que as pessoas tentam mudar e mudam buscando comportamentos inadequados. Então, estamos começando a entender que todos estão sendo manipulados. Todos estão sendo manipulados de uma forma diferenciada para que possa confundir a todos. Quer dizer, cada um tem uma forma de apresentar o mesmo caos, só que de modo diferente. Só que de modo em que se encontra essa sociedade e o tecido social rompido por alguns comportamentos que algumas pessoas sentem até vontade de fazer também, mas por via desses fragmentos, dessa ideia fragmentada da democracia já fragmentada, as pessoas falam sobre Estado de Direito sem apontar o que é verdadeiramente Estado de Direito, sem dar valor ao povo, sem dar valor a grupos que unidos chama cidade, Estado, país, nação. Então perdemos essa naturalidade, nós não mais sabemos que de fato somos, só acreditamos nessa polaridade política de chiqueiro. Só muda os porcos, os leitões estão por aí, mas os porcos têm o marrom, o outro branco, mas são porcos. E a sociedade se dividiu nesse patamar. Então cada um criou uma forma de empregar comportamentos nesses fragmentos, que é justamente para dividir, fazer suas tribos, suas células. Mas tudo tem uma finalidade, tudo tem um cerne, tudo leva ao mesmo crime, tudo leva ao mesmo comportamento. Só basta que as pessoas se reintegrem a um sistema democrático de responsabilidade, de indicação, buscando as pessoas corretas, não essas pessoas que estão aí. E quando eu falei no programa anterior, dar o nome de pessoas, humanos, já é um grande respeito que eu tenho por essas figuras inadequadas que aparecem na mídia para manipular todos. Outros ficam dentro de algumas pequenas redomas que usam outros meios para manipular, para fazer ou levar as pessoas a crerem em outras fantasias muito mais absurdas, muito mais atropeladoras de caráter, de moral. Aparenta de forma clara um comportamento bem adequado, mas por trás da cortina nós encontramos acontecimentos estarrecedores, acontecimentos muito notável daquilo que não é aceitável dentro de uma democracia, dentro de um comportamento social. Então tudo isso faz parte do que estamos vivendo. Essa confusão de diálogo, de comportamentos, essas loucuras que surgem de vez em quando, que é justamente quando o povo está começando a caminhar para uma saída, tem aquele estoura aí um comportamento que as pessoas se perdem novamente, aí as medidas que estavam sendo adotadas já passam a ser manipuladas ou muitas vezes diferenciadas, que é para poder satisfazer a classe já destruída. Aí as pessoas começam a discutir assuntos que não sabem o motivo nem o qual porque está discutindo. Então nós estamos vivendo tudo isso por via de não sabermos o que é democracia. As soluções
as soluções, ela parte de todos os cantos, que é justamente para satisfazer as cabecinhas fragmentadas da democracia. Então é preciso que as pessoas encontrem em si mesmo a resposta. Então, existe uma frase que é muito bonita, que diz: conhece-te a ti mesmo. Então, quando você começa a entender quem você é nesse campo vasto, minado de corruptos, minados de pessoas enganadoras, pessoas que mentem, pessoas que enganam, sabe, para sobreviver dentro do pequeno mundo em que se encontram perdidos também, feito bestas feras no seu espaço, com gaiolas invisíveis na sua mente estúpida ou entupida por comportamentos idiotas de políticos, de religiosos. Então as pessoas começam a viver uma paranoia do fim do mundo, paranoia do comportamento do governo único, um governo mundial, ver o comércio mundial crescendo, se estabelecendo, enganando, levando pobreza, aí potência A, potência B. Então as pessoas começam a falar sobre globalização, geopolítica, onde nós nem sequer entendemos o comportamento do vereador, do deputado, do senador. Não conseguimos resolver o problema que nós mesmos o colocamos por via de uma obrigação. Não lutamos falamos sobre liberdade de expressão, mas nunca falamos sobre liberdade da expressão, de fazer com que as coisas venham ser praticadas. Então, confunde muito liberdade de expressão com liberdade para expressar de fato a vontade, que é uma obrigação você votar, uma obrigação, se você não votar, você vai pagar uma multa de tantos reais, você não vai poder tirar passaporte, não vai fazer concurso, não vai fazer aquilo, você não vai fazer aquilo. Então, em cima dessa tal liberdade de expressão, não tem a liberdade de expressar a sua própria liberdade, então você está preso, condenado, você está perdido no meio dessa confusão por via de tantas pequenas células, pequenas ideias. Tanto um dá uma ideia, outro dá outra ideia, e assim as pessoas vão formando uma estrutura confusa, e você não vai poder chegar a lugar nenhum, porque você está no meio desse fogo cruzado, desse campo minado, com tanto bandido, tanta gente pequena, que se pôr o mais humilde diante dessas pessoas, com certeza esse pequeno, mais humilde, vai ter muito mais valor, com honestidade, com camaradagem, com companheirismo, que essas pessoas que mentem para estar entre os holofotes e entre os destaques da sua mídia, ou sua importante. Onde o poder hoje, ele é mais um prêmio para essas pessoas, e o domínio das pessoas que se encontram à sua volta é mais um contexto da sua própria forma de pensar que pode dominar. Então as pessoas começam a colaborar, buscando a esperança de que vai acontecer, vai haver uma resposta. De repente, as pessoas dão com os burros em diversos lagos e acaba cada um caindo na diversidade de comportamento desse fragmento democrático. Então, começa tudo de novo. É só uma forma de enganar a todos. Então, como eu estava falando que tem grupos, células que têm comportamentos e que, ao mesmo tempo, comportamentos diferenciados, mas que tem um cerne que vai conduzir a todos, ou simplesmente é para aliviar as dores, né, que está nos corações de todos. Então tem sempre alguém para o manuseio do remédio, do antídoto da pancada, é aquela para suavizar melhor
né, o chicote que arde no lombo da maioria dos brasileiros. Então, nós encontramos soluções em tudo que é canto. Eles não chamam soluções, eles apontam como soluções, mas são opções para que você possa se ferrar mais ainda. São opções para que você possa atolar ainda mais uma mente incompreendida por via de tanto meios, né, tantos recebimentos de tanta confusão, de tanta palavra, de tanta coisa, que a mente fica podre, suja. Então as pessoas partem, não, vamos sobreviver, mas nunca de forma a ajudar uma outra pessoa, e ajudar edificando, tentando encontrar 3, 4, 5, 6 pessoas, 1 milhão de pessoas, 500, 1000 pessoas que possa estar coesa com você, para que possa tomar decisões mais assertivas em relação a essa canalice que nós estamos vivendo no Brasil. Então as pessoas, essas células que estão na sociedade, que estão um pouco acima, que são os privilegiados, privilegiados para o domínio dessa massa que o sustentam. Então essas pessoas que chamam de privilegiado têm os seus mandos, e acaba tudo no mesmo sentido, é só para poder aplicar a ideia que não está na Terra, está no ar, está no planeta, sabe? Aí começam a criar essa paranoia de governo único, de governo mundial, e que as engrenagens fazem parte de um sistema geopolítico que estão comprometidas, por isso não caem. Por que não, gente? São simplesmente um grupo de vagabundos, bandidos, que se corromperam por não haver um caráter afinado com a democracia, e simplesmente permite que as coisas estejam acontecendo de forma errada, levando uma série de pessoas ao sacrifício, levando uma série de pessoas à morte, às dores. E isso não tem bandeira, esquerda, direita, não tem bandeira. Quer dizer, se fôssemos, por exemplo, pôr em prática esse comportamento que pessoas estão sofrendo por via de uma irregularidade, ou por via da legalidade, se foi por uma ilegalidade, as coisas poderiam ser resolvidas simplesmente. Nós temos aí a Constituição que pode resolver, sabemos quem são as pessoas responsáveis, sabemos quem são as pessoas que corrigem, né, diversos setores, mas isso não só alcançou o povo, também como alcançou algumas pessoas que se deixaram, se permitiram de forma consciente, intocáveis. Então, as coisas estão acontecendo, não é porque existe o governo único, governo mundial. Isso vai acontecer, mas lá no futuro. Agora é homem com homem. E poucos homens contra a democracia. Então, eu peço a você para observar, quando eles falam de democracia, eles falam diferenciando, tirando o foco de povo e colocando sobre suas próprias pessoas. Mas não fala sobre diretamente, não passa essa responsabilidade, porque se você descobrir que você é o poder, que você é a democracia, eles vão perder o controle de você. Eles vão perder. Se eles descobrirem que você, que me ouve do outro lado, descobrir e sentir de fato o poder, que duas pessoas que concordam vão conseguir andar juntas, e que duas pessoas entre si fizerem um acordo, vai dar certo, e duas pessoas que concordarem entre si vai concordar nos céus, eles começam a temer você. Por isso eles precisam dessa confusão, eles precisam dessa forma de pequenos tecidos sendo divididos, cada um pensando de uma forma diferente. Eles precisam baldear a água para você ficar
tonteado sem saber qual o caminho que você precisa tomar. Tanto esquerda como direita. Eles não vão resolver nada enquanto o povo estiver nessa água baldeada. Eles gostam disso. E os porcos que se encontram nessa chamada sociedade ou lugares privilegiados, os três chiqueiros, eles simplesmente só mudam de cor. Os porcos só mudam de cor. Porque continuam porcos e se alimentando de uma lavagem mais nobre, enquanto o povo, de uma lavagem os quais eles produzem. Se você não compreender o que está ocorrendo no Brasil e acreditar nessas fantasias enlouquecidas, dessas mentes doentes, dessas mentes podres, que se encontra apodrecida, podres já são por não ter caráter moral e nem caráter. E é apodrecida porque apodreceram por causa do dinheiro. O dinheiro apodreceram suas mentes, suas vidas. E mentem de forma danada, não tem limite para suas invenções, para sua podridão. São vermes. Enquanto isso, o povo está sob o domínio. Então, esfacelados, divididos, sem saber o que ser feito ou o que há de se fazer, espera respostas. Ah, não, fulano de tal, verde, amarelo, o direita vai subir. Meu amigo, se você acreditar nisso, você está tão preso ao corrupto com maestria, como estar preso ao bandido com astúcia. Essas são as suas opções. Não tem para você correr, porque você está no meio dessa divisão, sabe? Você não conversa com as pessoas, você não tem uma linha direta de comportamento, de conversar sobre a situação, encontrar pessoas e reunir, fazer grupos, conversar sobre o assunto, para que eles possam entender que realmente está surgindo uma coisa diferente. Ou surgindo um novo Brasil. Um abraço a todos. Até mais.